Nós estamos estudando as doutrinas fundamentais da fé cristã, ou seja, são aquelas doutrinas base, fundamento, que a gente precisa ter para que sejamos de fato cristãos, ou pelo menos cristãos ortodoxos, cristãos que creem uma doutrina que tem base bíblica. Então nós temos visto ao longo das últimas 4 semanas, estamos na 5ª agora, a doutrina chamada de teontologia, que é a doutrina acerca da pessoa de Deus. E dentro dessa doutrina nós temos visto, nos últimos encontros, acerca dos argumentos para a existência de Deus. Se você pegar e abrir a sua Bíblia rapidamente em Gênesis, no capítulo 1, no primeiro versículo, você vai notar aí que a Bíblia ela não explica sobre a existência de Deus. Ela não começa ali dando argumentos do porquê devemos acreditar em Deus. Ela inicia dizendo abertamente e diretamente que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então a Bíblia parte do pressuposto da existência de Deus. Ela não argumenta acerca disso. E por que então é necessário para nós hoje fazermos um estudo acerca disso? Porque ao longo da história as coisas foram mudando. A partir do iluminismo, do racionalismo, as pessoas buscaram entender tudo por meio da razão. Tudo tem que ter uma explicação. Então, daí, do movimento moderno, a partir do século XIX, principalmente, surge o ateísmo, movimentos que dizem que Deus não existe. Então, foram se desenvolvendo argumentos para a existência de Deus que não necessariamente partem da própria Escritura. Que nós analisamos a realidade em que nós vivemos, analisamos as evidências, quem nós somos, onde estamos, o que há de natureza criada, né, o universo, e nós podemos, a partir destas evidências, retirar argumentos para debater com as pessoas e mostrar que nós cremos em um Deus, não apenas por causa da Bíblia, para nós seria suficiente, mas para argumentar de uma maneira a levar as pessoas a pensar sobre este assunto e mostrar, olha, o Deus da Bíblia é aquele que melhor responde às nossas dúvidas acerca da existência. Quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, para tudo o que há, nós vemos que o Deus da Bíblia é aquele que melhor responde às nossas questões existenciais, quem nós somos, de onde viemos, por que existimos. Infelizmente nós vivemos tempos onde o entretenimento é tanto, a correria é tanta, que esses questionamentos parece que não fazem mais parte da vida das pessoas. É raro você ver alguém com questionamentos existenciais, de por que eu existo? Por que existe alguma coisa ao invés do nada? Nós não vemos quase mais isso, E muito por conta da nossa realidade atual, televisão, internet, nós somos expostos a tantas coisas que nós não temos mais tempo para nada, inclusive para meditar nas questões mais importantes da vida. Muitas vezes você vai encontrar pessoas questionando esse tipo de coisa quando passa pela perda de alguém querido, num velório, a pessoa começa a se perguntar, nossa, mas o que é a vida, E aí você tem ali uma oportunidade para falar de Deus. Então nós temos que ter os argumentos, nós temos que ter bons argumentos para mostrar que nós crentes não somos bitolados, como muitos dizem. Os crentes são ignorantes, eles creem em contos de fadas, em um livro que foi escrito há muito tempo atrás. Sim, um livro que foi há muito tempo atrás escrito, mas que tem as melhores respostas. E aí nós apresentamos essas respostas para as pessoas. Então nós vimos aqui hoje nós vamos para o último dos argumentos dos quais nós vimos. Então nós vimos o argumento chamado de cosmológico, aquele argumento que busca uma resposta do porquê as coisas existem. Então ele vai dizer, olha, tudo que existe precisa de uma causa. É isso que nós vemos. E tudo que há a existência foi causado por algo. Você não é uma obra do acaso, você teve uma causa para a sua existência começar, a sua vida. Você teve ali uma geração biológica de pai e mãe. Você vê que qualquer objeto criado, ele precisa ter um criador por trás. Estou aqui com o microfone, o computador, isso aqui foi criado, não surgiu do nada. Então você parte desse pressuposto de que tudo que existe, que nós conhecemos, precisou de uma causa para vir a existir. Então, se o universo existe, logo ele precisa ter sido causado.
Qual é a melhor resposta para a causa do universo? Um ser com poder para isso. Quem melhor apresenta um ser nessas condições? A Bíblia. Apresenta um Deus todo-poderoso que cria tudo do nada. Ex nihilo, né, como a Bíblia mesmo diz no termo original, né, cria a partir do nada. Então a Bíblia apresenta esse ser capaz de ter criado o universo. Depois nós vimos o argumento teleológico, que é o argumento também conhecido como o argumento do ajuste fino. Né? Nós vivemos a vida para ter existência na Terra, ela depende de muitos ajustes para que haja a possibilidade da vida. Você tem ali a distância da Terra em relação ao Sol, ela é perfeita. O nível de oxigênio na Terra ele é perfeito. A gravidade ela é perfeita para a existência de vida. Tudo é muito bem ajustadinho para que haja a possibilidade de vida inteligente na Terra. Então você olha para isso e pensa, poxa, mas uma explosão, o caos pode dar origem à ordem? Normalmente é o oposto, pelo aquilo que nós conhecemos. Nós vemos que é da ordem para o caos, não do caos para a ordem. Então nós vemos que mais uma vez a Bíblia tem a melhor resposta e apresenta Deus como aquele arquiteto, né? O grande arquiteto, criador de todas as coisas, que colocou tudo com um propósito, que fez e ajustou todos esses microajustes para que a vida pudesse existir aqui. Depois nós vimos também o argumento ontológico, que é aquele mais filosófico, né? Quem veio na semana passada, né? Ficou com o cabelo em pé, né? Ficou arrepiado, poxa, que coisa difícil isso, né? Mas a dificuldade está muito porque nós não temos mais familiaridade com filosofia, né? Nós não somos mais estimulados a estudar filosofia, a desenvolver pensamentos filosóficos, muito daquilo que eu falei anteriormente, né? Parece que as pessoas não pensam mais as questões existenciais, né? Não ficam meditando sobre isso. Então há uma certa dificuldade. Mas nós vimos nesse argumento que se o ser humano é capaz de conceber um ser necessário perfeito na sua mente, se eu falo de Deus e a pessoa entende, mesmo que minimamente, o que eu estou falando, de um ser perfeito, necessário para a existência de tudo, se isso é capaz de existir na minha mente, logo isso deve existir no mundo real. Então na filosofia a ideia de que o mundo real, se você consegue conceber um conceito na sua própria cabeça, esse conceito ele deve existir na vida, na realidade. Então o argumento ontológico tenta explicar a realidade por meio da filosofia. E aí então hoje nós temos o último argumento, que é chamado o argumento moral, que é considerado por muitos o tendão de Aquiles de todas as outras posições ou cosmovisões de mundo. Então você vai ter muita dificuldade de explicar o argumento moral se você não crê em Deus ou não acha que ele existe, tá? Ou pelo menos você vai entrar em grandes contradições na sua própria vida por conta daquilo que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Então vamos lá. Argumento moral. Existem várias formas, assim como nos outros argumentos, de se apresentar, né? De se mostrar logicamente como é esse argumento. E eu vou trazer aqui aquele que é tradicionalmente mais usado hoje em dia pelos cristãos para defender a existência de Deus com base nesse argumento, que é o argumento moral que foi defendido por C.S. Lewis, o famoso escritor, muitos conhecem ele por causa dos livros de ficção, né, as Crônicas de Nárnia, mas ele tem muitos livros também que falam de teologia, teológicos. E no cristianismo puro e simples, ele defende a existência de Deus com base no argumento moral. E eu trago aqui este argumento que foi defendido por ele, tá? Então, de maneira bem simples, trazendo aqui um silogismo aristotélico, que nós vimos aqui nos primeiros argumentos, né? Você traz duas premissas e uma conclusão, tá? É lógica isso, que também não é mais ensinada, mas deveria ser ensinada nas escolas do nosso país. Então, de maneira bem simples, o silogismo para esse argumento se apresentaria assim: se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos também não existem. Se Deus não existe, não há valor moral objetivo para que a gente deva seguir.
tá? Porque se o mundo foi criado ao acaso, como nós saberemos o que é certo ou errado? Quem pode definir aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito? Então, se Deus não existe, valores morais também não existem. Mas nós olhamos para a nossa vida e para o mundo que nós vivemos e nós vamos dizer o quê? Valores e deveres morais, objetivos, eles existem. Eles existem. Existe aquilo que é certo e existe aquilo que nós sabemos que é errado. Todo mundo segue um padrão de coisas que podem ser feitas e coisas que não podem, que não são toleradas e não são aceitas. A conclusão é, portanto, Deus existe. Se nós olhamos para a nossa realidade e vemos valores morais objetivos dos quais nós seguimos, então isso é uma evidência de que Deus existe. E esse Deus é aquele que transmite esses valores a nós. É uma maneira simples de apresentação do argumento. Agora nós vamos compreender algumas coisinhas fundamentais e aí depois nós vamos expandir aqui cada um dessas premissas para aprofundar um pouco mais. Então, para que fique bem claro, irmãos, nós precisamos primeiro estabelecer de maneira clara qual é a diferença entre ser objetivo e subjetivo. Os conceitos, irmãos, são muito importantes. Tá? A gente tem que resgatar o conceito das palavras, os conceitos As pessoas hoje, você conversa com alguém sobre valores objetivos e a pessoa não sabe nem o que você está falando. Dificuldade que as pessoas se definem de qualquer jeito ou têm a sua própria definição sobre valor moral, sobre o que é objetivo e o que é subjetivo. Então, nós precisamos ter essa diferença muito clara para que erros não ocorram na compreensão do argumento moral. Por objetivo, irmãos, eu quero dizer que é algo independente da opinião das pessoas. Então, quando eu estou dizendo que algo é objetivamente certo, independe do que você pensa. Isso é certo, por mais que você não concorde. É um valor objetivo, que não depende da sua opinião. Aquilo é. É a mesma coisa que a gente fala muito, que a Bíblia é uma verdade objetiva. O que isso quer dizer? Que ela é verdadeira, mesmo que você não creia nela. Não importa o que você pensa da Bíblia. Nós cremos que ela é uma verdade objetiva. Ficou claro? Deu para compreender? E por subjetivo, então, obviamente, que eu estou querendo dizer que depende da opinião da pessoa. Então, uma coisa que é subjetiva, ela vai depender do que cada um acha. E é isso que muitas vezes as pessoas falam sobre a verdade. Olha, a verdade ela é relativa. O que isso quer dizer? Que na opinião dela, a verdade é subjetiva. Cada um tem a sua própria verdade. E nós sabemos que isso não é realidade. A verdade ela é objetiva, ela não depende da opinião de cada um. Então, queridos, vou dar um exemplo prático de verdade objetiva e subjetivismo para que a gente possa compreender. Por exemplo, eu vou dizer que o Holocausto, aquilo que aconteceu com os judeus lá no tempo do nazismo, na Alemanha, que o Holocausto ele é objetivamente errado. Todo mundo aqui concordaria com isso? Eu creio que todo mundo, tirando meia dúzia de maluco, vai dizer que sim, é verdade. O Holocausto ele é objetivamente algo que aconteceu na história errada. Não importa que lá naquele tempo haviam pessoas que acharam que aquilo era algo certo a ser feito. Não importa que naquele tempo boa parte da Alemanha defendeu o Holocausto. Aquilo era errado, independentemente do que eles pensavam sobre o assunto. Mesmo que a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra, mesmo que eles tivessem tido sucesso na sua empreitada, nós olharíamos para aquilo e dizemos, isso está errado. Todo mundo aqui vai concordar. E se todo mundo concorda com isso, então nós podemos dizer
que isso é uma verdade objetiva. O que fizeram, o Holocausto, a morte dos judeus naquele tempo, é errado. Não importa o que as pessoas pensem sobre isso. É errado e ponto final. Então nós, por meio de um exemplo simples, eu creio que ninguém em sã consciência discordaria que existem valores morais objetivos. Se você pedir por um ateu, ele vai concordar, ele vai dizer, olha, realmente isso era errado, eu concordo. Objetivamente errado, não importa se alguém pensa o contrário. Então, se nós conseguimos chegar na conclusão de que esses valores existem e eles são objetivos, nós voltamos lá para o argumento. Se Deus não existe, a gente não poderia ter afirmado isso. Porque não há definição. Não há alguém que defina o certo e errado. Mas nós vimos que valores morais objetivos, eles existem. Então Deus existe. Esse é o argumento moral para a existência de Deus. Deu para compreender? Posso ir um pouquinho além? Aprofundar mais? Vamos lá. Então, vamos lá. Agora eu vou aprofundar um pouco mais o argumento. Tá? Eu vou trazer mais a visão que foi defendida por C.S. Lewis no seu livro. Ele diz assim: deve haver uma lei moral que é universal. Ele diz, olha, deve haver isso. Eu olho para a existência, para a realidade, para a sociedade, e eu digo, olha, deve haver uma lei que é universal. Porque se não houver a lei, senão discordâncias morais não fariam nenhum sentido. Olha, se não há uma lei universal, então nós não podemos censurar ninguém de algum comportamento que a gente acha que é imoral. Então, assim, você não vai poder dizer que pedofilia é algo errado. Se você não acha que há uma lei moral universal, você não pode censurar a prática de outra pessoa, você considerando aquilo como algo errado. Porque não há um padrão. Não há aquele que estabelece o que pode e o que não pode. Se não existe essa lei, nós não podemos censurar o nazista lá naquele tempo. Na verdade, eles até estariam sendo coerentes com a visão ateísta de evolução. Se você olhar a prática nazista, ou até mesmo, por exemplo, a ideia racista, né? O racial, a ideia de que raças são melhores do que as outras, isso advém da onde? Do evolucionismo darwiniano. A ideia da sobrevivência do mais forte. Se nós cremos nisso, de que nós estamos em evolução, não é muito errado dizer então que o mais forte sobreviva. Vamos excluir as raças que nós consideramos inferiores. Vocês percebem as arapucas que a gente vai se metendo se você defende algo assim? O que nós olhamos existe um padrão moral. Ninguém vai concordar com o racismo, com a diferença de etnias sendo uma superior à outra. Se não há uma lei moral universal, então também é desnecessário cumprir com promessas. Sem um absoluto moral, não deveria existir nenhuma pressão para mantermos a nossa palavra com algo. Cumprir com os nossos contratos, com os nossos tratados. Não existe pressão. Não há absoluto moral. Se eu fizer um acordo com alguém e não cumprir, a lei do mais esperto. Não há padrão nenhum. Mas todos nós vamos concordar que nós devemos cumprir com a nossa palavra. Que não é certo você falhar com a sua palavra. Que é errado você não cumprir com os contratos. Todo mundo vai concordar com isso. Se não há lei moral universal, você não precisa nem dar explicações à sua vida.
Não existe necessidade de prestar contas das suas atitudes. Mas olha para a nossa sociedade. Ela é completamente alicerçada em constante prestação de contas uns aos outros. Não é assim que funciona? A própria democracia que nós vivemos é alicerçada em prestação de contas entre os poderes. Essa é a teoria, deveria ser assim, né? A ideia de que há força de polícia para coibir o mal. Você fizer algo errado, não cumprir os seus contratos, você pode ser levado para frente de um juiz e prestar contas de por que você fez aquilo. Então olha só quando você diz, olha, não há uma lei absoluta a ser seguida. Você desconstrói todo o alicerce da nossa sociedade, que é formado em cima de prestação de contas, de valores que devem ser seguidos. Agora, se há uma lei moral universal, isso exige a existência de um legislador moral. Quem é o legislador? Aquele que faz as leis. Então, se há esse padrão e a gente segue esse padrão, mesmo que você discorde, você segue o padrão moral da sua sociedade. Se existe esse padrão que nós seguimos, é necessária a existência do legislador. A existência desses absolutos morais só é possível se houver aquele que impõe as leis. Aquele que define quais são as ordens morais. Você tem aquele que define o que é certo e errado. E é alguém, esse legislador, que vai estar sempre interessado na maneira como nós nos comportamos com essa lei. Ou seja, se há um legislador que impõe leis que nós vivemos sobre elas, esse legislador, ele exigirá uma prestação de contas de como nós vivemos sob as suas ordens. Não faria sentido se fosse diferente. Por que a lei ela é imposta sobre nós? Para que a gente preste contas. Ela está ali com o objetivo de um interesse em que nós nos comportamos de acordo com elas. Então a lei exige o legislador, e esse legislador é aquele que define e aquele que fiscaliza, aquele do qual nós prestamos contas. Essa é a consequência lógica. Esse legislador moral, ele precisa ser, portanto, absolutamente bom. É a sequência do argumento de Lewis, que ele vai chegar lá no Deus da Bíblia. Vai dizer, olha, se existe absoluto moral, se existe o legislador, esse legislador ele tem que ser perfeito. Por quê? Porque se ele não for, todo o esforço moral que é exigido de nós, de vivermos de acordo com essas leis, seria fútil. Por que nós vamos nos sacrificar por algo que sequer é absolutamente correto? Por que nós vamos nos sacrificar por algo que é imperfeito? Mas não, o legislador ele é perfeito, absolutamente bom. Portanto, o padrão de todo bem, ele precisa ser necessariamente bom. Então nós estamos falando de um legislador perfeito, perfeitamente bom, que faz tudo de acordo com a sua vontade, e essa vontade é perfeitamente boa. Então é esse o padrão que nós vemos aonde? No Deus da Bíblia. Logo, a conclusão do argumento de C.S. Lewis, deve haver um legislador moral absolutamente bom. Então esse argumento dele encerra na conclusão que favorece a existência de Deus. Deus da Bíblia. Então ele olha para a realidade da qual existimos e ele observa aquelas questões fundamentais. Olha, nós todos, conscientes ou não, você crendo ou não, você segue absolutos morais, você segue um padrão.
na sua vida, de comportamento, de coisas que você sabe que é certas, de coisas que você sabe que é errado, e você segue, mesmo que inconscientemente, esse padrão. Então, se esse padrão existe, isso necessariamente vai exigir também aquele que define o que é certo e errado, o legislador. Esse legislador, ele tem que ser perfeito, porque do contrário não faria sentido. Logo, esse legislador, ele deve existir. Qual a melhor resposta? O Deus da Bíblia. E aí que entra a questão que nenhuma outra cosmovisão vai conseguir encontrar qualquer benefício nesse argumento. Nenhuma outra. Qual outra visão de mundo que vai poder olhar para a realidade da moralidade que existe em nós e vai encontrar algum sentido nisso, sem Deus? Pense só como que a Bíblia fala da consciência, né? O ser humano, ele tem as leis de Deus gravadas no coração. Paulo trabalha isso lá nos primeiros capítulos de Romanos, dizendo que inconscientemente o ser humano sabe o que é certo e errado. E isso é verificável, queridos. C.S. Lewis, ele mostra muito bem isso, o quanto que todas as sociedades ao longo da história, elas sempre apresentam um padrão moral de conduta. Você, em qualquer lugar do mundo, qualquer civilização que você encontre isolada, de muitos séculos atrás, atual, enfim, você sempre vai encontrar um padrão moral de conduta. E todos esses padrões são incrivelmente semelhantes. Você tem lá leis acerca do assassinato. Você tem isso como errado majoritariamente. Você tem lá uma defesa à vida. Você tem lá coisas que são toleradas e coisas que não são. Da onde vem isso? A Bíblia diz. Isso foi gravada por Deus em nós. É a consciência humana que nós somos a imagem, portadores da imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra explicação para a existência do universo, para a existência da vida humana, consegue explicar isso. Já falei várias vezes, irmãos, nós podemos não ter todas as respostas. Se nós dissermos que temos todas as respostas, nós mentimos. Há muitas coisas da qual nós não conseguimos explicar. Mas certamente o cristianismo bíblico é aquele que apresenta as melhores respostas. É aquele que satisfaz mais as questões mais existenciais da existência humana, da existência de todas as coisas. E aí então, queridos, eu também não gostaria de deixar apenas no argumento, mas trazer também algumas críticas que são impostas ao argumento moral. Algumas críticas que são feitas, né? Aqueles que você apresenta, eles vão tentar rebater. Eu vou trazer aqui os principais argumentos que são usados contra esse argumento, para tentar explicar, né, essa lei moral, né? Então eles vão dizer, olha, a lei moral, ela não é um padrão absoluto que foi entregue por um legislador moral, como vocês dizem. Alguém superior, perfeito, que colocou isso em nós. Olha, a lei moral é apenas um instinto coletivo. As pessoas instintivamente partem a agir de uma maneira semelhante em certos aspectos, dependendo ali da vida social. Como é que nós poderíamos responder a isso? Será que é realmente essa moralidade que há em nós é apenas instintiva? É apenas um instinto de defesa, um instinto de preservação da vida social? Quando nós olhamos para isso em nós mesmos, o que nós vemos? Olha, eu pelo menos vejo que os nossos instintos constantemente nos conduzem a fazer o que é errado e não fazer o que é certo. Se nós fôssemos agir por instinto, por exemplo, dificilmente nós iríamos ajudar alguém. Tem uma pessoa passando necessidade e pede ajuda. Por instinto, eu vou preservar a mim mesmo. Não vou doar, não vou
né, ser altruísta. Pelo contrário, eu serei egoísta pelos meus instintos. Muita gente fala, né? Por que o homem trai tanto? O homem ele age com impulsos como um animal. É instinto do homem trair. Já escutaram isso alguma vez? É até meio comum na nossa sociedade falar que a traição ela é algo produzido pelo instinto. Balela, né, irmãos? Balela. Então, se for realmente, isso não condiz com a realidade, né? Quando nós vemos o instinto humano, ele constantemente conduz o homem para aquilo que é errado e não para fazer aquilo que é certo. Então, parece que essa primeira crítica não satisfaz. Ela não consegue trazer um argumento melhor do que o argumento moral. Depois, eles também dizem, olha, a lei moral ela é apenas convenção social. Ou seja, você tem ali um grupo de pessoas e eles juntos decidem seguir um código de conduta. É como um condomínio lá, né? Você vai na reunião do seu condomínio e lá vocês decidem em reunião aquilo que vai ser feito e o que não vai ser feito. Então é convenção coletiva. O problema, irmãos, é que isso não satisfaz no fato de que nós olhamos para a história da humanidade e nós vemos, mesmo em diversidade de passado, presente, civilizações, nós vemos sempre um mesmo padrão de conduta. Condutas muito semelhantes. Se fosse meramente convenção social, nós encontraríamos grande diversidade. Cada civilização fazia uma coisa muito diferente da outra. Nós teríamos leis completamente diferentes, mas não, você tem sempre um mesmo padrão. Naquelas questões essenciais, você não tem quase nenhuma diversidade. É quase sempre a mesma coisa. Isso a antropologia estuda, irmãos, é estudo científico. Estuda-se sobre o homem. E o homem segue um padrão que é estudado por séculos. Não há diversidade. Se fosse convenção, nós encontraríamos ampla diversidade e não pouca diversidade. Também não traz uma resposta melhor do que o do argumento moral. Outro, então, aí já começamos no desespero. A lei moral é apenas uma imaginação humana, é algo da cabeça, mas não é algo absoluto. Se fosse só algo da nossa cabeça, fruto da imaginação, todo o valor do julgamento em si perde o sentido. Porque nós nunca poderíamos afirmar objetivamente que, por exemplo, olha, odiar é errado. Olha, você não pode sentir ódio de alguém. Isso é errado. Porque isso é da cabeça das pessoas. Olha, nós não poderíamos dizer que, os mesmos exemplos anteriores, né, que o holocausto é errado. Porque foi algo da imaginação daquelas pessoas. Cada um pensa do seu jeito. Você tem com esse argumento, a perda completa do valor moral das coisas. Da regra objetiva. E aí você entra no subjetivismo. Quem poderia condenar quem, então? Cada um pensa do jeito que quer. Você tem valores objetivos que nós cremos foram dados por um Deus perfeito que vai exigir prestação de contas contra valores que são fruto da imaginação das pessoas. Como é que vão viver daí? Quem que presta contas a quem? Imagina na sociedade o estrago que esse tipo de pensamento pode causar. Imagina aquele que tem o poder máximo, né? Dentro da cultura judaica cristã, muito se perdeu hoje em dia, né, dos valores. Mas a ideia, irmãos, de prestação de contas, do juiz,
Nos valores judaico-cristãos, você tem sempre a ideia de que o juiz, em última instância, ele ainda assim presta contas da sua conduta a alguém. Tira Deus da julgada. Deus não existe. Para quem ele presta contas? Quem segura o ímpeto do juiz? Ninguém. E aí você vê pessoas que não temem a Deus fazendo o que querem. Juízes corruptos, né? Não só juízes, né? Todas as áreas. O chefe maior da empresa, o CEO, faz o que ele quer. Então a ideia é não presto contas a ninguém. Eu sou o maior da minha hierarquia. Mas quando você tem valores objetivos e você crê em Deus, você sempre vai ter o temor. Olha, eu posso não prestar contas a ninguém aqui. Eu sou o maior da minha linha hierárquica. Mas eu sei que um dia eu prestarei contas da minha vida a Deus. E esse não falhará em me cobrar a minha conduta. Você imagina o estrago social se nós tirarmos isso. Como a gente já tem feito, né, irmãos? Nossa sociedade tem caminhado para esse outro lado. Tem cada vez mais tirado Deus da jogada. Tudo aquilo que foi construído de maneira sólida nesses pilares de uma civilização judaica cristã tem desmoronado dia a dia. E muitas vezes não pensa, mas olha só o estrago que isso vai fazendo mesmo inconscientemente nas pessoas. E por fim, alguns vão dizer que a injustiça no tempo presente ela mesmo refuta essa nossa ideia de um legislador moral. Eles vão dizer, olha, se o mundo que nós vivemos ele é imperfeito, como então pode haver um Deus que é absolutamente perfeito? Talvez seja aqui a pergunta mais honesta. E muitas vezes, talvez, as pessoas se perguntam realmente, mas como que um Deus perfeito pode existir se nós vivemos em um mundo imperfeito? Então, se o mundo é imperfeito, essa ideia de vocês, de um legislador perfeito, absolutamente bom, não deve ser verdadeira. Qual seria a resposta para essa crítica? Alguém saberia? Ela é bem mais simples do que parece. A resposta seria dizendo que a única maneira de um mundo ser imperfeito é se existir um padrão absolutamente perfeito. Porque, do contrário, nós nem saberíamos o que é um mundo imperfeito. Mas nós olhamos para o mundo e percebemos, tem coisas erradas. O mundo que nós vivemos não é perfeito. Então a injustiça no tempo presente, ela só faz sentido se houver um padrão absoluto de justiça. Se não houver, você nem pode dizer que você vive no mundo mau, no mundo com imperfeições. Mas não, nós inconscientemente nós temos o padrão daquilo que é belo, daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que é perfeito. Nós temos isso gravado dentro de nós. E essa é uma das melhores evidências de que Deus existe, de que Deus é real. Então, em vez de refutar a existência de um Deus perfeito, o mal ele simplesmente pressupõe um padrão que é perfeito. Você pode até questionar a onipotência desse legislador, mas você não consegue questionar a sua perfeição. Porque se alguém diz que há imperfeição, isso significa que tem que haver um padrão de perfeito. Pessoa que diz, olha, esse mundo é imperfeito, então você inconscientemente sabe, conhece um padrão de perfeição. Isso prova a existência de Deus. Então, basicamente, irmãos, esses é o argumento moral e as suas principais críticas. Então, dessa forma, a gente encerra aqui essa lista, né, de argumentos sobre a existência de Deus que formam aqui uma parte da doutrina da teontologia, que é a doutrina sobre Deus. Alguém ficou com alguma dúvida?
um pouquinho maçante nessas, mas é bom isso aqui, irmãos. Talvez os primeiros contatos com esses argumentos de vocês, eles causem algumas estranhezas, alguma dificuldade, mas o processo de conhecimento não deve acabar aqui, né? Isso aqui, como o pastor Adriano muitas vezes fala, é dar o gostinho de eu quero saber mais. E nós temos, graças a Deus, uma infinidade de listas de bons livros, de apologética, de defesa de Deus, que você pode ler. Tem aqui na biblioteca da igreja, você pode fazer uma pesquisa ou perguntar para mim, pastor Adriano, os irmãos mais velhos aqui da igreja, que certamente eles vão poder indicar. Isso é muito útil, irmãos, para a nossa missão. Aquilo que eu falei na pregação de domingo. Nós, cristãos, temos um chamado para testemunhar de Deus, para pregar uma mensagem. E para pregar a mensagem de maneira eficaz, nós precisamos do Espírito Santo, em primeiro lugar, porque ele é aquele que nos traz o poder para poder dizer, aquele que convence as pessoas da verdade, mas nós também temos que estar munidos de bons argumentos, de saber o que dizer, de poder ouvir uma crítica e conseguir responder às críticas. Muitas vezes nós vamos precisar da humildade de dizer, olha, não sei te responder isso agora, mas eu trago uma resposta sobre isso. Eu vou buscar mais conhecimento sobre esse assunto. E então sermos servos úteis, sermos servos capazes de defender a nossa fé, como o apóstolo Pedro nos orienta na sua carta, numa das suas epístolas. O cristão ele deve saber defender a sua fé, saber dizer por que eu creio. E aqui nós vimos bons argumentos que nem precisam usar a Bíblia para mostrar que Deus de fato existe, que o Deus da Bíblia é o que melhor responde à realidade que nós vivemos. Pode falar, cara. Uhum. Uhum. Errado. Uhum. Claro. Sim, sim. Isso, o argumento moral, ele até vai menos para a Bíblia e ele vai mais para essa observação. Então, quando a pessoa, mesmo sem conhecimento bíblico, ela tem um absoluto de moral na sua vida, segue regras de conduta, defende coisas que é certa e errada, isso demonstra a existência de Deus. Entendeu? São errados. Exatamente. É por isso que nesses lugares é encontrado uma conduta, né? Uma regra de conduta. Você tem mesmo em tribos isoladas as coisas que são estabelecidas lá pelo pajé, pelo cacique, por aqueles que são os líderes daquela comunidade. Você tem lá regras estabelecidas de coisas que podem fazer, de coisas que não podem. E sempre essas leis elas são muito semelhantes entre si, mesmo em povos diferentes que nunca tiveram contato. Então isso mostra que há uma verdade absoluta, que há um absoluto moral em cada um de nós, né? Então é isso que Paulo vai dizer, olha, o ímpio, quando ele obedece, quando ele faz algo certo, ele está glorificando a Deus, porque ele está seguindo a conduta que Deus colocou dentro dele, né? Então esse é um ótimo argumento para ser usado, né? Como você explica isso? Vamos dizer, uma pessoa que não crê em Deus, não consegue explicar, não consegue. Ok, queridos? Alguém mais tem algum questionamento? É cristianismo puro e simples, tá? Nesse ele desenvolve bastante esse argumento nesse livro. É um livro excelente. Recomendo a todos. Outro livro que pode ficar, Em Guarda, é um livro de apologética. Você tem apologética pura e simples também, é o mesmo nome, que é do outro teólogo britânico. Tem vários livros bons aí, tá? Só alguém quiser aprofundar,
pergunta para mim ou pergunta para algum outro irmão que certamente vão saber responder. Certo, irmãos? Ok? Vamos ter uma palavra de oração, então, para encerrar nosso encontro? Amado Pai, bondoso Deus, graças te damos pelo tempo que nós tivemos aqui, nessa noite, do qual nós podemos aprender sobre mais um argumento da tua existência. Como é maravilhoso ver, poder analisar, Senhor, o mundo em que nós vivemos, a realidade da qual nós estamos inseridos, e perceber que o Deus das Escrituras é aquele que melhor responde todas essas coisas. Isso nos aumenta ainda mais a nossa fé, nos faz ser ainda mais confiantes em Ti. Ver que há verdade absoluta, que há valores absolutos e que isso é muito bom para nós. Senhor, que a gente possa cada vez mais nos capacitar para poder levar essa verdade a mais pessoas, para poder usar disso, Senhor, como ferramenta Tua para abrir os olhos de muitos. Mas nós também sabemos que se o Senhor não for na frente, que se o Senhor não nos capacitar, que se o Senhor não abrir o entendimento das pessoas, nada é possível. Então, Senhor, nos usa, Pai, para a Tua obra. E nos faz, Senhor, cada vez mais desejosos de conhecer mais de Ti e da Tua palavra. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém.